Bom dia, mais uma vez juntos para estudarmos a palavra de Deus. Vamos orar. Pai querido, obrigado por mais um dia, mais esse despertar. Obrigado pela tua palavra. Que o teu Santo Espírito agora nos ilumine, Pai, nesta leitura. Em nome de Jesus. Amém. Marcos capítulo 6, versículo 7 a 13. Chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 a 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Ordenou-lhes que nada levasse para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem alforje, nem dinheiro. Então, aqui Jesus estava comissionando seus discípulos, né, seus apóstolos, né, e esse método, né, de enviar de 2 em 2, um método estratégico, né, um dá apoio para o outro, e que até hoje, né, é recomendado nas igrejas, né, que realmente é o método de Cristo, né, se Jesus usou, né, com certeza ele tinha motivos razoáveis para isso, e até hoje nós imitamos, né. E agora que nada levar pelo caminho, né, a dependência do Pai, né? A dependência de Deus, né? Que devemos ter, né? Não nos nossos próprios recursos. Então, naquele tempo, com pouquíssimos recursos, a igreja fez grandes coisas. Hoje, a igreja tem muitos recursos financeiros e estruturais, etc. E não se faz tanto quanto naquela época. Por quê? Porque está faltando mais dependência do Pai. Está faltando mais dependência do Espírito. Versículo 9, que fossem calçados de sandálias, não usassem 2 túnicas. É mesmo caminhando na mesma direção do versículo 8. Né? E recomendou-lhes, quando entrares em alguma casa, permanecei aí até vos retirares do lugar. Se em algum lugar não vos receberem, nem vos ouvirem, ao sair dali, sacudi o pó dos pés em testemunho contra eles. Isso é um costume que os judeus faziam quando eles saíam de uma cidade gentílica, né? Então, para demonstrar a separação entre os judeus, né, e os gentios, né, que eles eram considerados ritualmente impuros, né? Então, era um sinal de censura, e também era um sinal de censura ali, né, pela falta de hospitalidade, né? Que naquela época, né, a falta de hospitalidade era uma questão muito séria, né? Era uma vergonha grande, né, na cultura daquela época e daquele lugar, né? Acredito que até hoje a hospitalidade também lá ainda é muito recomendada. Versículo 12. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse. Então, essa é a principal pregação, né, que deve ser feita hoje em dia. Infelizmente, às vezes parece que essa ênfase está sendo perdida, né? Existem muitos tipos de evangelhos hoje sendo pregados, né? Mas o principal evangelho, o único, verdadeiro, é o evangelho do arrependimento. O evangelho do reino é um chamado ao arrependimento, né? Não é um chamado à prosperidade, não é um chamado à superação, etc, etc, etc. Como a gente vê muitas coisas, né? Nós temos, claro, é importante, dentro a mensagem bíblica envolve tudo isso, né? Mas a maior pregação da igreja hoje deve ser o chamado ao arrependimento. Versículo 13. Então saíam, pregavam ao povo se arrependesse. Versículo 13. Expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Então, a igreja, ela faz um papel tríplice, assim como Jesus fez, né? É curar o físico, o mental e o espiritual. Então, a pregação, a cura, a libertação e aqui eu diria também o ensino, né? Apesar de não estar aqui falando disso aqui, né? Mas a gente vê em outras passagens do Evangelho, na comissão de Jesus ao seu povo, à sua igreja, para ensinar, né? Por exemplo, Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20, né? Ide, portanto, fazer discípulos. Fazer discípulos é justamente
alunos, né? Um discípulo é justamente um aluno na escola de Cristo. Aí depois fala, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar. Então, o trabalho da igreja é ensinar, pregar, ensinar, curar, libertar, tudo isso, né? E por último aqui, a unção com óleo, né? O óleo ele era muito usado naquela época para fins terapêuticos, né? Para fins de saúde. E não fazia uma separação que a gente faz hoje aqui no Ocidente, né? Entre o físico e o espiritual. Para eles era uma coisa só. E, e realmente né? De fato nós somos um ser holístico, né? Um ser, uma unidade, né? Inseparável, pelo menos é assim que eu acredito, né? Que não tem como sobreviver, né? Uma parte do corpo se a outra não estiver viva, né? Então, para mim, né? Que com base na Bíblia, né? Eu tenho essa noção de que o físico, o mental, o espiritual, eles vivem juntos. Se um dos três, né? Morrer, morre todo o ser da pessoa. Então, e o óleo, né? Ele era muito usado, né? Então hoje ainda, né? Ainda se faz, né? A unção com óleo, né? Só que eu entendo assim, né? Existe o óleo ungido e existe a pessoa ungida com óleo. Então eu não creio que o óleo deve ser ungido e ficar guardado para depois ser usado. Para mim, é a pessoa que deve ser ungida com óleo. O óleo é apenas um instrumento usado naquele momento para ungir a pessoa. É um ato simbólico, né? Já quando você unge, já deixa para usar depois, né? Eu acho um pouco estranho, eu acho que não era assim que era feito na Bíblia, né? Mas enfim, cada igreja com sua cultura, né? Cada pessoa com sua cultura. Isso é só um detalhezinho. O mais importante é o trabalho da igreja, né? Frisar que o trabalho da igreja, né? Curar, libertar, ensinar e pregar, né? Então, que nós possamos continuar cumprindo esse ministério que Jesus deixou, que começou lá com aqueles 12, né? De pregar, curar, libertar, ensinar, e que Deus nos dê autoridade, né? Sobre os demônios, sobre as doenças, e também cumprir o método que Jesus nos deu, né? Que é de ir de 2 em 2. Então é isso. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por mais esse ensinamento, que o Senhor nos dê ainda mais conhecimento, mais iluminação sobre esse texto e que possamos cumprir, Pai, esse dever que começou lá no passado e foi passando de geração em geração e chegou ao nosso tempo, Pai. Hoje só temos a honra de sermos também enviados para pregar, para curar, para libertar, para ensinar. Que o Senhor nos abençoe, dê-nos um bom dia. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.